Esta configuração não é recomendável. Claro, você vai sempre habilitar todas as macros? Não, não é recomendável. Por quê? Pois torna o computador vulnerável a uma série de códigos mal intencionados, que são os famosos malware, que podem ser executados. Malware significa malicious software. Tudo é malware, tá certo? É na hierarquia, tá certo, de software maliciosos, é o topo da hierarquia. Né? Dentro dessa hierarquia aí tem outras divisões. Vírus de macro, vírus de boot, cavalos de Troia e por aí vai. Lá no topo da hierarquia está malware, que significa software malicioso. Bom, ok. Segurança de macro. Quando você abre um arquivo que possui macros, a barra de mensagem amarela aparece com um ícone de escudo e um botão para habilitar conteúdo. Se você conhecer as macros como sendo de uma fonte confiável, use as instruções a seguir. Na barra de mensagem, clique em habilitar conteúdo. O arquivo é aberto e é um documento confiável. Então, olha só. Se abrir um arquivo, ele tem macro. Tem aqui o arquivinho, aviso de segurança. Beleza? E ele diz, olha, bicho, as macros foram desabilitadas. O Excel já fez isso para você. Por quê? Porque você configurou assim. Mas, se você confiar, você chega aqui e clica em habilitar conteúdo. Melhor, né? Deixa a seu critério. Beleza? Tranquilos? Ok. Então, o que a gente aprendeu aqui nesse slide? Que os arquivos que contêm macros e o seu Excel está configurado dessa maneira, quando um arquivo que contém macro for aberto, você vai ser avisado. Você pode ou não habilitar o conteúdo. Beleza? Bom, uma informação importante. Todo arquivo do Excel, nós já vimos isso lá no início, que possui macro, tem a extensão XLSM de macro e não XLSX. Beleza? Ok? Bom, esse arquivinho aqui que nós estamos trabalhando, essa pasta de trabalho, chama tabela.xlsm. M de macro, né? Em vez de ser XLSX. E aqui, ó, informações sobre esse arquivo. Habilitar conteúdo, aviso de segurança, conteúdo, etc, etc. Está te avisando que o arquivo contém macro. Também. Quando eu clico aqui em informações, né? Quando eu clico em informações, ele me dá informações sobre esse arquivo. E aí, ele está me avisando que esse arquivo tem macro. Olha só, segurança da informação é fundamental. Então, todos os aplicativos têm que ofertar aos usuários ferramentas que permitam ele, usuário, minimamente cuidar da segurança da informação. As pessoas perdem dados aí, né? E depois não sabem por quê. Óbvio que a gente vive num mundo completamente conectado. Todos os usuários querem o quê? Mobilidade e o que mais? Conectividade. O cara está se movendo ao redor do mundo e quer estar conectado. Aí, meu amigo, é complicado, tá certo? Se não se cuidar. Bom, uma das nossas últimas guias, eu acho que é a última guia, guia desenvolvedor. Aqui é a guia das pessoas felizes. Quem são as pessoas felizes? As pessoas que mexem com a informática, tá certo? Guia desenvolvedor, né? Para não falar programador, o pessoal não gosta dessa palavra programador. Serve para criar formulários, escrever macros, executar macros gravadas anteriormente e criar aplicativos, ou seja, programinhas para usar com programas do Microsoft Office. As macros são usualmente desenvolvidas, como eu tinha falado, nesta linguagem aqui, né? Que é o Visual Basic for Applications, que é uma versão do Visual Basic para aplicativos. Então essa é a guia desenvolvedor, né? Aqui é só para quem gosta de informática, tá certo? Mas tem que saber pelo menos o que é que essa guia faz. Beleza? Bom, senhas de proteção e gravação, vamos rapidamente falar disso aqui, né? Obviamente isso é igual para todos os aplicativos, mas de repente no seu concurso não cai os outros aplicativos, a gente tem que mostrar aqui no nosso Microsoft Excel. Senha de proteção, senha de gravação, bem simples. Qual das duas é a mais forte? A senha de proteção. Se você não souber a senha de proteção, você nem abre o arquivo. A senha de gravação, você pode até abrir o arquivo, mas não consegue alterar esse arquivo e gravar com o mesmo nome. Pode até gravar com outro nome. Então vamos lá. Senha de proteção. Define uma senha para um arquivo, né, uma pasta ativo. O arquivo só será aberto
quando o usuário inserir a senha correta. As senhas podem conter combinações de letras, numerais, espaços e símbolos. Caso esqueça ou perca a senha, não será possível abrir o arquivo. Beleza, gente? Isso é uma senha poderosíssima, né? É a senha mais poderosa que tem. Beleza? Senha de proteção. Senha de gravação. Define uma senha que não permite o arquivo ser alterado sem a senha correta. A senha segue as mesmas características da senha de proteção. Caso esqueça ou perca a senha, não será possível editar o documento. Mesmo que o usuáriozinho não saiba a senha de gravação, ele poderá abrir o documento como somente leitura. Você abre o documento só para ler. Beleza? Tá certo? Você abre o documento só para ler, né? Ok? Ele poderá alterar o documento. Se quiser, pode salvar com outro nome. Aí não tem problema nenhum. Outra extensão, também não tem nenhum problema. Ou até com o mesmo nome, desde que seja em outra pasta ou outro diretório. Percebe o seguinte, um arquivo, né? Um arquivo, ele tem alguns atributos. Quais são os atributos? O nome dele, a extensão dele. E o que mais? Aonde ele está gravado. Então, um arquivo gravado na pasta A é diferente de um arquivo gravado na pasta B. Tá certo? Ok? O nome, o caminho, né, o local onde ele está gravado faz diferença. Embora o arquivo possa ser absolutamente igual. Por isso, você pode salvar um arquivo com outro nome, bicho. Ou outra extensão, desde que você salve em outra pasta. Aliás, você não precisa nem mudar o nome nem a extensão, desde que você salve o arquivo em outra pasta. Aí o Excel permite isso. Não é aquele arquivo. Aquele arquivo está naquela pasta específica. Bom, olha só, como é que faz tudo isso, né? Para colocar essa senha de proteção e senha de gravação. Tudo no mesmo lugar. Senha, salvar ou salvar como? Claro que tem outros caminhos, mas esse caminho é muito pedido aí, né? Salvar ou salvar como? Salvar se for a primeira vez que você estiver salvando. Salvar como, se você quiser, o arquivo já existir. Como é que você faz? Ele vai abrir essa janelinha aqui, você vai clicar em ferramentas, bem aqui, ó. Ferramentas, beleza? Ok? Vai clicar ali na setinha e ferramentas. Ok? Ele vai abrir essas opções aqui, né? Quando você clica nessa setinha, na verdade esta setinha simpática aqui, ele abre estas opções. E aí você vai aonde? Mapear a unidade de rede? Não, não é isso que você quer. Opções de salvamento? Também não. Opções da web? Compactar a imagem? Não. Opções gerais. Os caras já cobraram isso várias vezes, tá certo? Como se fosse importantíssimo, né? Então vai lá. Ferramentas, opções gerais. Ele abre esta janelinha simpática aqui para você. Cadê, ó? Opções gerais, ele abre essa janelinha. E aí, bicho, né? Você vai colocar uma senha de proteção, uma senha de gravação. Você escolhe. É bem simplesinho. O Excel é mais simples que o Word para isso. Você coloca aqui sua senhazinha de proteção, dá um OK. Bom, e aí, né, você vai confirmar a senha, você vem aqui, clica, redigita a sua senha e dá um OK. É só isso. Colocou uma senha de proteção. Sem esta senha, bicho, não adianta que você não abre o arquivo de jeito nenhum. Tá certo? Em hipótese alguma você vai abrir o arquivo se você não digitar. Aqui ele fica meio pirado, né? Aqui do lado esquerdo. Sem essa senha aqui de proteção, devagarinho aqui. Pronto, sem essa senha de proteção. Beleza? Digitou, deu um OK, né? Ele pede para você confirmar, você vai lá e confirma. Ok? E aí, clica em salvar. O arquivo será salvo com a senha de proteção. Para abrir o arquivo é necessário que você tenha essa senha. Beleza? Quando você vai abrir o arquivo, ele vai abrir essa janelinha e vai te dizer, olha, tabela x.xlsm está protegido. Digite a senha. Você vai, digita a senha e clica em OK. Beleza? Bom, se você quiser colocar uma senha de gravação, a mesma coisa. Salvar como, clica lá em ferramentas. Aqui vai, obviamente, para opções gerais, como a gente foi no mesmo lugar. Então vamos lá, a gente está colocando a senha de gravação agora. Tá, mesma coisa. É salvar como. Clica aqui em ferramentas, igualzinho como a gente fez com a senha de proteção. Vamos clicar aqui em opções gerais. Isso, abriu aqui opções gerais. Aí vai abrir aquela janelinha, exatamente igual. Só que agora, a gente, em vez de colocar uma senha de proteção, a gente vai colocar uma senha de gravação. Mesma coisa. Digita a senha aqui, não pequenininha como eu coloquei aí, né? Só com
4 caracteres, tem que colocar uma senha com no mínimo 8 caracteres. Confirma a senha, dá um OK, acabou. Tá certo? Se você for abrir o arquivo, vai ser exibida essa mensagem. Tabela foi reservada para Manuel. Insira a senha para obter acesso de gravação ou abra somente para leitura. Beleza? Então, ou você coloca a senha, ou você abre como somente leitura. Se o usuário digitar a senha correta, o arquivo é aberto normalmente, permitindo a sua edição e posterior gravação. Se você não colocar a senha, pode abrir como somente leitura. Beleza? Como criar uma senha forte, tem essas dicas aí, né? Criar uma senha forte e mais complexa, ou para criar uma senha forte mais complexa, use senhas que tenham pelo menos 7 caracteres e que incluam caracteres de pelo menos 4 dos grupos abaixo. E algumas empresas isso é obrigado a fazer, tá certo? Isso é obrigado a fazer. Se você não colocar essas combinações aqui, não funciona. Maiúsculo, minúsculo, numerais de 0 a 9, caracteres não alfabéticos. Tá certo? E a senha, claro, não pode colocar o seu número de conta. Se você digitar uma senha que não atenda a essas exigências aqui, ela não é aceita. Beleza? Bom, se o usuário escolher a opção somente leitura, o arquivo é aberto sem permitir alterações. Imagina que você não sabe a senha de gravação, você vem aqui e clica em somente leitura. Clica lá em OK. Beleza? Aí, quando você abre o arquivo, está escrito aqui em cima, ó, somente leitura. Ele te avisa que o arquivo é somente leitura. Ok? Beleza? Bom, se o usuário fizer alguma alteração no arquivo e tentar gravar, é exibida a mensagem abaixo. Tabela x.xlsm é um arquivo somente leitura. Para salvar uma cópia, clique em OK e informe um novo nome para a parte de trabalho na caixa de diálogo salvar como. Está te dizendo, olha, bicho, é somente a leitura. Você quer salvar? Salva com outro nome. Na caixinha de diálogo, salvar como. Beleza? Tranquilidade? Ok, vamos em frente. Senha de gravação, né? Se o usuário quiser, poderá salvar arquivo com as alterações em outro documento, que é o criar uma cópia, aquilo que eu estava falando para vocês. Você vem aqui no salvar como, né? Aí, ó, parte de trabalho somente leitura. Ele te avisou que é uma parte de trabalho somente leitura. E aí, se você quiser, você manda salvar com outro nome, com outro local, com outra extensão. Aí eu criei aqui, né, o cópia de trabalho, o cópia de tabela _ novo.xlsm. Estou dando um outro nome e aí mando salvar. Não tem nenhum problema. Beleza? Tranquilidade? Ok, então fizemos aí as nossas senhas de proteção e senha de gravação. Muito bem, então para a gente fechar o nosso curso de Excel, vamos falar um pouco da alça de autopreenchimento, de algumas opções de formatação e depois